O Podcast. Dá uma forcinha pra ele. Exatamente. A gente é assim mesmo. E assim, tipo assim, você fica olhando as meninas aí e tal, paquerando, mas na hora H você pula fora, como é que é? Eu sabe, Vira uma especulação. Você pode ser que é cristão, católico, também sou cristão, mas, pô, as meninas, vamos lá, tal, porque as meninas, elas vivem disso, tal, toca a celular que a gente paga, ganha pão delas e tal, você vai estar ajudando elas, assim. É uma conversa, né? Não é conversa. É a justificativa. Você vai ajudar elas vão sobreviver, vão ganhar um dinheirinho, tal, é o trabalho dela, trabalho com isso, tal. E você vai poder perder sua virgindade, você vai mostrar que você é homem. Nossa do céu. Assim, aquela dúvida, eu sou homem, não sou homem, vou, não vou. Eu mostro para eles que eu não sou viado. Sabe aquele machismo que sempre imperava na gente, né? Uhum. E vamos. Ok, vamos então. Vamos ver aqui como é que é, tal, como é que não é, tal. Vamos ver, né? Aí por dentro, ele, puta merda, oh, meu Deus. Você tava angustiado, né? Na angústia, oh meu Deus, me ajuda. Não deixa eu cair em tentação. Tá vendo? Não deixa eu fazer isso. Por favor, me permita. É que eu não faço. Se for seja o que você quiser. Você até Seja queria sua se vontade. respeitar, né? Respeitar seu corpo. Exatamente. E o outro também, né? O legal é isso que eu acho. É ser ético Era com o outro, né? essa na minha Concepção. concepção, no meu pensamento. Estavam indo. Vamos lá, né? Armado pra mim, né? Estávamos lá e eu rezando no meio do caminho. No meio do caminho tinha um fogaréu tremendo na área de plantio de eucalipto sabe, João Castro? E estava tudo fechado de carro de bombeiro, isso, aquilo, que era uma área muito importante da Fábio Castel. Uhum. E, inclusive, quem se colocasse a ajudar a apagar o fogo lá, além de ter um ganho no salário, ainda ganhava, tinha uns benefícios, tal. E tinha dois caras lá que queriam, porque eles iam ganhar com isso. Uhum. Aí, eles ficaram lá e nós não podíamos, de qualquer forma, continuar, cara. porque estava fechado o caminho por causa com o corpo de bombeiro, com tudo mais. Fizeram um bloqueio, né? Era um bloqueio. Voltamos. Terceira vez, agora já. Aí já era. Aí eu não caí mais na cilada dos caras. Qualquer coisa. Você já tava esperto, né? E quando vinham com essa conversa, mostra seu homem e tal, eu já tinha na ponta, eu não preciso ir lá no poder mostrar que eu sou homem. Não podia. Aí já tinha resposta para Desmontava o tudo. discurso. Já você me Mas também. foi ficando mais malandro, né? Eu mais balando, eu estava estudando, eu estava. É. Entendeu? Eu já tinha todo. Aí eu quero começar com uma conversa, a gente conversava, já saía dos caras, já nem deixava a conversa se estender, já não caía nas pegadinhas. É. Continuava sendo perseguido, mas já com mais maturidade. E aí, tempo vem e tal, na igreja e tal. É. Aí eu resolvi me dedicar minha vida mais à igreja. Assim, Foi quando eu quis ser padre. E você aí você quis quis ser padre. Eu Mas quis ser padre. Você tava em paz com a sua mãe? Tava tudo Estava em mais paz com minha mãe, tranquilo? conversando muito com minha Isso é mãe. bom. Minha mãe falou que já tinha claro que. E eu ajudava muito a minha mãe. A minha preocupação de entrar ou não para ser padre era como é que ia ficar, como é que eu ia poder ajudar minha mãe. E é isso que Aí, te motiva, você, eu li motivação. um trecho, alguma coisa que me ajudou a decidir, em que se você está ajudando financeiramente alguém e você deixa uma coisa maior voltada a Deus, Deus proverá. Tá. Essa foi uma coisa que eu li. Eu fui conversar com esse padre amigo meu a respeito. O mesmo que não deixou você rasgar? O mesmo não me deixou rasgar. Aí você voltou pra pedir uns conselhos. Um conselho, o que ele achava. Lá no orfanato? Não, ele estava lá. Eu tava na igreja.
ele estava lá no orfanato ainda, ele ajudava a cuidar de lá e tal. Ele era responsável direto pelo orfanato. E eu, terminando já o ensino médio, Mas vocês mantiveram contato. sim, ele era um amigo, era meu confessor, era meu amigo, Então, o meu cara você tinha liberdade de falar o que você Aí eu sentia. tinha liberdade de falar o que eu pensei. Eu falei pra ele das coisas que fizeram comigo, que tentaram. Legal, Ele legal. ria que, nossa, Legal. ele ria muito. No mundão você tem isso. Não dá, parece até uma cena de filme, de novela, de filme se contando isso. Mas isso é real no mundo que você está vivendo. E ele contava assim pra mim, né? E aí eu contei pra ele, tal, essas coisas, a minha vontade de querer me dedicar mais e mais à igreja e tal. Eu tinha o desejo de entrar no seminário, ser padre para ajudar a construir um mundo melhor, para ajudar e tal. E eu tinha vontade de ser padre. Tendo em vista todas as injustiças que Exatamente. as sofrimentos que você passou. Agora, a única coisa que assim, para mim particularmente, primeiro, eu não estou falando em termos de igreja, se vão, porque aí é um outro problema, uma outra Você tinha dificuldade. esse negócio de ajudar, né? Você viu sua Exatamente. mãe e isso criou em você aquela vontade. Você Sim. padre para ajudar as pessoas. É mais ou menos isso. Primeira coisa, assim, para Não eu era tanto nem poder... tanta religião, mas é justamente esse negócio de ajudar. Não, a religião também... Vinha junto, né? Não, a religião vinha junto. Vinha Era, junto, era mas- tão forte quanto... Era a mesma coisa, eu Era acho, o né? mesmo Essa nível. disposição de Sim, querer ajudar ser as pessoas. padre e ser padre ajudar o mundo. É a mesma coisa. Próximo. Exatamente, para ajudar o povo. Não tinha como, não havia uma coisa separada disso, Tá. né? E aí, só que para mim, a única coisa que me impedia, o meu problema, a minha dificuldade é que eu estava ajudando a minha mãe. Todo mês eu mandava dinheiro Como para que minha você mãe. ia mandar, né? Você estava trabalhando Exatamente. registrado, né? Eu trabalhava registrado, tudo, já tinha, Salário. já era sagrado, eu mandava dinheiro para minha mãe. E o pra ajudar padre minha não mãe. recebe salário, né? Não, o padre não recebe salário. Não. Aí você ficou num Ele dilema. tem. Ele tem uma ajuda de custo, né? Tipo assim, tem o padre diocesano e o padre religioso. Religioso. O padre religioso é esse Salesiano é religioso. salesiano religioso, franciscano, beneditino, Marista. capuchino, marista, tal, né? O padre diocesano. O padre diocesano ele fica focado só na paróquia ali, que pertence à diocese, e ali ele vive da paróquia. Sim. No vive da congregação religiosa, Entendi. da paróquia. E ali na paróquia ele tem um salário, Sim. ele tem um ganho dele. Ele é o pároco ali que recebe um Exatamente. salário. Já, então, Não é salário que chama, né? Eu acho que é uma. salário, É salário sim, mesmo. é salário Interessante. mesmo. Entendeu? E com esse salário ele paga a sua aposentadoria, ele paga Olha só. os benefícios tal que E precisa. para tocar a paróquia ali. Na Exatamente. verdade, até custos. É um de custo. Dele, né? Exatamente. Além da subsistência que a paróquia banca ele. Ok. Já no religioso é outra situação, né? Então, mediante a isso, eu quis entrar para justamente isso. O que me impedia, para mim particularmente, era isso. Eu ia ter que enfrentar depois se ia conseguir ser aceito ou não, ia passar por um crivo da instituição, se eu era apto a entrar, se eu tinha condições de entrar e tudo mais. Então, ele conversando, ele disse a mesma coisa que a leitura tinha me dito. De que, olha, entra, Deus proverá a sua família, a sua mãe. Uhum. E foi engraçado. Aí ele me deu toda a força para eu entrar e tal, ele me apoiou. E no momento, eu conversando com a minha mãe falou, filho, fica sossegado, eu sabia que você ia entrar. Eu tô bem aqui, não estou precisando da sua ajuda, tá tudo bem aqui. E quando me tranquilizou. E quando eu estava ajudando dinheiro, nunca era o suficiente para minha mãe. Porque ela precisava mesmo. Sim. Você viu com os próprios olhos. Exatamente. E nunca era o suficiente. E sem falar que eu tinha uma irmã que tinha bronquite crônica, tudo mais. Então, tudo isso eu sabia. Não era a minha mãe dizendo
que precisava de mais dinheiro. Era a situação que ela... que eu sabia disso, entendi perfeitamente isso. Entendeu? Então, por isso que a minha preocupação era a minha mãe, a minha família. Então, Seu foco você não perdeu nunca, né? exatamente. E Sempre aí, no foco. é engraçado que antes de entrar para pensar em ser padre, o que eu pensava? Continuar minha vida normal, como uma pessoa normal. Já estava prestes a terminar o ensino médio, né? Ia terminar, eu me dedicava ao meu estudo. Eu chegava em casa, eu chegava em casa 11h30, meia-noite, da escola. Eu não ia ver televisão, eu tinha televisão. Você tinha boas notas na escola? Tinha por conta do meu Você era esforço. esforçado, né? Não por conta da minha inteligência, não era tão inteligente assim, não. Assim, eu era inteligente e eu não tinha consciência de que eu era inteligente. Embora eu era muito inteligente. Mas era mais pelo esforço, porque o que acontece? Naquela época, estudar à noite não significava ter vida fácil. Na escola. Hoje em dia, principalmente na escola normal, a gente releva o aluno que está. Assim. A gente releva. Dá aquela notinha 5 ali. Exatamente, os 5, os 6. Naquela época não. Não Ou passou, você não sabia, não sabia. Não passava, Não, Repetia mesmo. no segundo Entendi. ensino médio, no segundo colegial, eu fui reprovado por 0,25 Nossa. numa matéria cabelinho. que eu gostava, que era geografia, por conta da geopolítica. Não ficou, não passou. Não passei. O filho da puta do professor me segurou e eu gostava dele pra caramba. Eu tinha ele como amigo. E veio uma entendeu? decepção ali. Nossa, cara. Eu fiquei assim, Arrasado, né? arrasado, porque não foi porque ele me reprovou, porque eu não conquistei aqueles 0,25% a mais que eu precisava. Entendeu? Então, não era ele o culpado de eu ter Você se reprovado. cobrou. Eu me cobrei, eu me reprovei também. Porque, e pior que foi num dia que terrível. Eu fui assim viajar de manhã aqui para São Paulo, para o encontro de pastoral da juventude. E eu fui e voltei ruim. Eu tinha comido não sei o que no Ixi, no meio do dia caminho? pro outro, de um dia para o outro, que era desarranjo. Eu vomitava pra caramba. Você pegou uma virose lascada. Nossa, eu fui e voltei ruim. E eu tinha que ir para a escola fazer a prova. Aí chegamos com o tempo, tranquilo, tal. Eu estava tudo desarranjado. Fui fazer a prova desarranjado. Eu estava ruim pra caralho. Mesmo ruim, eu no meio do caminho, estudando, lendo. E não conseguia me concentrar para estudar. E aí, para fazer a prova, eu não consegui me concentrar para fazer a prova. Entendeu? E aí estava ruim. E aí... O resultado não foi Resultado. bom. Caiu. Faltou... e foi só nessa matéria que eu gostava. Caramba. Menos de meio. Porque matemática, física, eu fui indo bem. Entendeu? Agora, naquela época não tinha essa. Uma matéria com meio ponto você era reprovado. Tem essa de Era rígido. nada disso. É o mesmo nível de cobrança da manhã, o mesmo nível de cobrança da No noite. noturno. Aí no outro ano, eu fiz de novo. Pô, eu passei o ano de braçada. Ah, você tava de boa. Eu estava de boa, eu sabia tudo, porque tinha estudado pra caralho nas matérias, entendeu? Geografia, era 10 todos os bimestres. E você tinha que trabalhar para pagar aluguel, porque você morava de aluguel. Eu tinha que trabalhar exatamente. Olha Então, isso aí. eu pagava aluguel de um quarto, eu tinha um quarto, assim, tinha a pensão e tinha um quarto. A pensão você pagava menos, você dividia o quarto com mais pessoas. E Beliche e o tal. quarto não, O quarto beliche era e tal. separado. O quarto Só era separado, cozinha, só você. banheiro era coletivo. Não, é só quarto.
Só quarto. Banheiro é coletivo. Coletivo, né? Banheiro coletivo, exatamente. Cozinha também. Mano, você achar um quarto pra você era difícil. Entendeu? Eu gastava um pouco mais, mas eu tinha a minha liberdade no meu quarto. Minha televisão, não tinha geladeira porque não tinha espaço, mas minha televisão, meu armário, meu guarda-roupa, minha cama, só pra mim. Você Entendeu? estudar e dormir. Estudar, eu precisava de um espaço só para estudar, entendeu? E por isso que eu quis só um quarto para mim, para poder estudar. Porque com outras pessoas não tinha espaço Sem para ter chance. nada, não tinha. E eu ia querer estudar como? Os outros Os outros iam mandar conversavam. pagar. Exatamente. É tipo isso. É. Não, e eu chegava 11h30, meia-noite da escola, eu não podia atrapalhar o sono dos outros. Os outros estavam descansando para trabalhar no dia seguinte. Cedo. Então, eu não tinha onde estudar. Então, por isso que eu precisei ter um quarto só para mim. Caramba. Porque aí eu peguei o hábito de chegar na escola e estudar. Aí eu até 1h30, 2h da manhã. 6h da manhã, no outro dia seguinte, tinha que estar de pé. Entendeu? Puxado, hein? Aí você é final de colégio, já para entrar no religioso? Aí, não. Eu almejava, eu tinha um amigo. Aí ainda você estava com ideia de ser padre. Não, ainda não. Ainda não. Eu tinha um amigo que ele era meu professor, um professor amigo, e ele era engenheiro elétrico. Ele me motivou a fazer engenharia elétrica. Ele sabia que eu tinha competência e capacidade para... E eu comecei a me preparar para isso. Vestibular na USP de São Carlos para fazer engenharia elétrica. São Carlos é um polo, É um polo universitário, como polo você falou. universitário, exatamente. Muito bom. Então eu tinha esse foco. É. E aí, a minha ideia era... caramba. Eu falo assim, que o pessoal fala assim, às vezes, mas 1 ano e meio eu tenho assunto para tanto. Eu falo, Nossa, você nem sabe. Parece que... 2 horas é pouco. Exatamente. É isso. 2 horas pouco. Eu pensei que... Mas se não der, nós vai parte 2 e continua. E aí? Né? Mas quando eu tinha decidido a fazer engenharia elétrica e o meu foco era passar na USP e fazer engenharia elétrica, fazer faculdade, o vestibular. E eu me preparei para E o isso. seu professor mentor ali, seu amigo, Exatamente. da hora, ele apostou em você. E ele me indicou o que estudar. Pra onde ir, né? Onde me preparar. Ele era de elétrica, de exatas. Ele me indicou o que em português estudar. Pra passar no vestibular. O que em matemática, Certo. física, tudo mais. E E ele sabia, né? exatamente, eu sabia, ele É da área. ele era professor novo. Ele era assim, É, ele era professor, ele tinha acabado, ele estava fazendo uma pós-graduação, uma coisa lá na USP, né? E era professor nosso lá, né? Então, porque lá era uma escola técnica. Então eu estava me formando como técnico elétrico e para mim ia ser um degrau a mais. Esse que você fez não foi ensino regular? Foi um ensino regular com o técnico junto? Regular com o técnico junto. Entendeu? Entendi. Você podia escolher, né? Tanto que era 4. Se você não quisesse ser como técnico, terminava o ensino médio, você parava por ali, no terceiro ano. Mas como técnico, eu tinha que fazer mais um ano. Fez 4 anos. Eu fiz 4 anos. Então, e assim, puxado. Ali não tinha alívio. Não tinha alívio, entendeu? Então, só que era uma época que eu estava de cabeça e alma na pastoral da juventude. Eu não pensava em outra coisa, eu não queria, assim, eu almejava durante a semana não ter aula para poder estar lá na igreja. Entendi. Você já estava trocando. Tava começando. Esse foco que você tinha na educação. Esse pela foco, igreja. Exatamente. Era assim, Tava forte. duas coisas fundamentais para mim.
eu tinha que trabalhar, E o estudo? mas o estudo e a igreja, para mim, eram dois focos, assim, fortíssimos, né? E aí você foi começando a trocar mais foi caindo mais pro lado Seguindo a religioso. tendência. Exatamente, mais pelo religioso. O trabalho, uma necessidade, já eu não estava mais na Fábio João Castro, eu trabalhava para uma empresa eletrônica, de instalação de alarmes, de coisas eletrônicas, né? Uhum. E ganhava um pouco mais. Sim. E aí eu estava focado, estudo e escola, igreja. E aí, às vezes tinha um feriadinho, assim como vai ter semana que vem e tal, já tinha me planejado já Ajudar lá na PJ. a estar lá na PJ. E todo mundo tinha essa coisa. Não tem aula, vamos para a igreja. E era gostoso a gente se encontrar. Se fosse para fazer, a gente se encontrava lá para não fazer nada, para ter Mas papo. pra estar junto, né? Para estar junto, Tomar um exatamente. café. Não tinha essa coisa de ir lá para paquerar. A paquera, o namoro, Até é rolava, né? Às consequência, vezes até não. rolava, mas não era É. o foco. Ninguém tinha essa coisa de eu vou lá ganhar a menina, vou lá ficar com a menina, vou lá ganhar a Porque menina. tá junto, Não, né? Estar junto. é estar junto. E era muito gostoso isso, era muito, nossa, uma coisa muito legal, muito supimpa, como a gente dizia Na época. Essa, ó. Ó, Nessa essa época foi era sutil, hein, nossa. cara? Desenterrei do valor. Supimpa é da hora. Fundo, supimpa. Nossa, o supimpa para nós era o auge. Nossa. Velho. E aí foi quando houve essa questão de entrar na igreja para ser padre. Aí eu tinha essa crise. Essa crise foi uma coisa assim, como a igreja pendia mais para mim, deixar Aí já nem... Eu ia me inscrever para fazer vestibular, nem me inscrevi mais, porque já tinha... Já tinha um foco, já estão tudo E voltado você pra... sabia que na igreja eles tinham lá abertura para seminaristas? É isso? Sim, Ah, sabia. era ali. Exatamente ali. E ali, a partir dali, esse padre amigo meu me deu maior força, maior apoio. Ele, por eu ser um adolescente que vim do primeiro obstáculo que eu enfrentei. Ele já te conhecia lá do orfanato, né? Ele me conhecia no orfanato. Só que lá, os padres não me conheciam no orfanato. Então não queriam me aceitar porque eu era menino do orfanato. Sério? Mas... Uau! Sim, eu era do orfanato. Tá, Eu não tinha pai nem mãe. Então, para eles, não ter família é um crime. Nossa, mas imputaram o crime a você. Exato, mas não deveria ser o Engraçado. contrário, então. Você Justamente sentiu... por causa disso, se você prega o amor ao próximo, tudo. Não Não foi deveria assim. ser o contrário? Que bom, São as nossa, que contradições bonito, das que coisas, né? lindo que você pensa assim, que você quem tem amor ao próximo, ajudar o outro, eu imagino que ajudar deveria uma ser Na pessoa. lógica, assim. Mas deveria ser Na isso. prática, não. você não tem família. Então, Se você não tem família, você não tem estrutura emocional, Ah, psicológica. foram deduzindo coisas. De fato, eu não tinha. você acha que não? Não tinha. Não tinha, né? Mas a minha vontade de ser, de ajudar, de fazer, era muito maior para mim, pessoalmente, particularmente, e era uma questão moral para eles aceitar ou não me aceitar. Ok. Ah, Eles debatiam entre eles, eu acho que sim, né? lógico. Vamos aceitar Seria ou não? imoral para eles não me aceitarem. É, porque, poxa, nada te desabonava. Essa é uma avaliação que eu faço hoje, não deles. Seria imoral eles não me aceitarem. Qual que foi a proposta? Qual que foi a alternativa? Me colocaram como um subseminarista, junto com outros, num trabalho que eles tinham, eles deram o nome de voluntários. Esse trabalho de voluntário, eu era um voluntário, eu era um seminarista. Um aspirante. Um aspirante a seminarista. Fazendo um trabalho numa instituição religiosa voltada para a questão social, numa das obras salesianas, numa das instituições salesianas, e ali eu seria acompanhado e avaliado depois
no final do Não, ano. era um teste. É. Era uma Aí, teste. é uma De uma experiência. certa forma Era uma até experiência. madura, justa Ah, dos... Não, Você eu- não eu- ter família, eu, talvez assim, não ter, eu é isso vi, mesmo. eu vi, para ver se é isso mesmo. É, Pra ver se é isso Porque mesmo assim, que ele quer. eu deixei tudo, não deixei de ganhar dinheiro, eu tinha um salário mais ou menos razoável, que eu tocava minha vida com toda tranquilidade Tá. e podia começar a pensar ter uma família, abrir mão de tudo isso, inclusive de muita coisa que eu tinha eu abri mão, e aí fui ver essa vida mais regrada, Tá. né? Ok. E Já aí, pensando mesmo, pensando agarrar num o caminho sacerdócio. exatamente, religioso, sacerdotal. E aí eu comecei a fazer esse caminho, né? E a partir daí eu fiz a experiência de trabalho com meninos e meninas de rua em Piracicaba. Foi uma experiência única na minha vida. De rua diferente de quem tá em orfanato, né? É Completamente outro. diferente, não. É outra Esquece. situação. É hardcore, como É diria uma, hoje. é uma radicalidade em termos de experiência de vida com uma criança, lá na rua. Esse aí foi largado. Às vezes ele tem até família, eu não sei. Não, O tem ele não é muitos nem órfão, mas ele não, tá na sim, rua, né? né? Muitos deles, eles fizeram opção pela rua Uau. Por por violência, conta por um monte de da coisa. violência. Um monte de Ainda hoje, Abusos, isso né? abuso, ainda é uma N realidade. situações Não, dramáticas. tanto que eles reproduziam abusos entre eles, pelo que Imagino. tinha acontecido na família. Olha só. Porque se encontravam grupos de 12, 15 crianças juntas, que entre eles eram. O mesmo pai era irmão e tio de uma outra criança. Irmão. Ele era Tio. irmão, Cara abusando. É, tio e pai de uma Então, mesma incesto. criança. Abusando. Porque foi o que eles viveram, foi a experiência de vida que eles tiveram. sim, é o que foi dado pra eles. Foi dado para eles, apresentaram para eles na família que eles tinham, no caco de família que eles tinham. Aham. De migrantes vindo da roça, porque se você juntar a história do, de uma época militar, onde apoiaram, igual o nosso ilustríssimo senhor presidente da República, Bolsonaro, Senhor ele, monstruosidade. senhor monstruosidade, abandonou as pequenas famílias do campo e só se fala em agronegócio. Só em agro. Só em agro. E as pequenas famílias que produzem o alimento para o povo brasileiro foram totalmente abandonados. Naquela época, a mentalidade e a prática é a mesma hoje, naquela época era essa prática. Então, muitas famílias abandonaram o campo para ir para os grandes centros, as grandes cidades, Que não os acolhiam. Né? que não os acolhiam. Iam pra marginalidade. Na época, se falava muito em favela e, na verdade, ponte. Morar na base da ponte. Embaixo da ponte. Não era nem ter casa, morar no Rio mesmo, né? Exato, morar Na na base da beira do ponte, à beira do rio. Então, Piracicaba recebeu muito imigrante do Norte e Nordeste e do campo, da roça. Que muitas crianças foram para as ruas. Piracicaba foi um exemplo muito claro disso. E o agro foi ocupado. E o agro foi tomando lugar, esse fenômeno os mesmo. latifundiários, os jagunços foram matando e expulsando as famílias das E terras. tinha o sustento da agricultura familiar ali. Exatamente. Né? Perdiam. Foram, entendeu? E Tem uma êxodo. ideia. O êxodo rural, o chamado êxodo rural, Êxodo. a época do êxodo rural, Uhum. o grande êxodo Êxodo. rural dos final dos anos 70 e anos 80 e começo dos anos 90. O grande Começo da industrialização. êxodo aqui. rural. Uhum. Né? Porque havia propaganda da indústria na cidade, vamos trabalhar na cidade porque tem muito emprego na Muito cidade, emprego, vamos tá. deixar Não era isso. a roça. Ou você deixa a roça para ir trabalhar e ganhar dinheiro na cidade ou você é morto. Essa era a propaganda na época. E por isso que entrei exatamente fazer essa experiência em que foi na igreja, dentro da igreja, era o ano da campanha da fraternidade Menor Abandonado. Da Conferência dos Bispos. Vem cá, só uma coisinha. Onde está aí a
teologia da libertação? Ela tá aí, né? Aí a teologia da libertação Ela tá entra aí. de cheio aí. Porque ela já vinha, já iniciando aos poucos, assim, com quem? Com Paulo VI. Paulo VI abre um pouco o leque da questão sociopolítica econômica do povo, do povo de Deus, do povo pobre. Pastoral da terra, pastoral Aí da moradia. surgem as pastorais. A pastoral da terra entrou em cheio aí. A pastoral da terra ela teve que se formar, teve que surgir obrigatoriamente dessa situação Obrigatório. aqui, obrigatoriamente aqui. E sempre teve muitos padres e bispos sensíveis à questão do pobre, do lavrador, né? E quando eu estava em São Carlos, na Pastoral da Juventude, a gente lia constantemente vários textos de Puebla falando sobre a questão da miséria. Né? O documento de Puebla foi um dos emblemático. documentos da Igreja Católica muito importante. Embora a Igreja não viva isso, hoje em E dia até não combateu, se prega né? mais isso. Até combateu, Na mas cúpula. teve bispos e padres, seminaristas que morreram em função disso. Tomaram essa opção e não Tomaram voltaram essa atrás, opção, né? tomaram essa opção a opção pelos pobres, Nesse sentido. né? A opção preferencial. Aí depois se tornou, primeiro era a opção pelos pobres. Segundo, deram uma amenizada, para dizer, a preferencial para o pobre. Olha só, mudou. Não era exclusividade para o pobre, era preferencial. Né? Então, enquanto eles estavam... Sim. Não, deram uma mexida aí. Mas, graças a Deus que sempre houve um Dom Oscar Romero, um Dom Luiz Loscheider, Dom Pedro Casal Dáliga, Dom Pedro, Dom Helder, Não é o Dom Câmara. Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Uhum. graças a Deus, Padre Josimo, né? Vários padres que morreram, Vaticano, vários Entre que outros. deram Uhum. a irmãs também, as irmãs. Temos que falar das mulheres, várias mulheres Sim. que a irmã Alberta, que era uma freira dedicada à pastoral da terra, ao sem terra, Dona Maria, a irmã Maria, que era voltada ao povo de rua e ao povo sem terra, entendeu? Eu trabalhei com essa gente aí, militei com Padre eles. Lancelotti, né? Aqui. Padre Lancelotti. Padre Conheci Lancelotti até pessoalmente hoje. Até hoje. Tem Até até hoje. Exatamente. Então, Olha só, eu interessante. cresci assim. Foi importante para mim, antes de entrar, ter contato com essa leitura, com essa realidade, com essa gente. Me fez ter um norte dentro daquilo que eu queria. Você estava dentro da trabalhando com igreja. outros, né? Junto. Aí, assim, porque era interessante você ver, a gente ouvir, não, vamos ter caridade com o próximo. Vamos ter caridade, mas ter caridade como, de que jeito, de que forma? Como uma luta política, né? Só ouvir a chuva caindo no telhado para mim é cantiga de ninar, mas o pobre do meu irmão, que a casa tá cheia d'água, só ouvir isso. Ter sentimento por isso é muito pouco. É pouco. É miséria. Sim. É miséria. Essa orientação da teologia da libertação é muito engajada. A teologia da libertação, ela surge para dar uma resposta concreta a isso. Uhum. E aí ela dá uma resposta concreta, fazer, vamos se mexer, vamos fazer. Ficar só no discursozinho de que o coitadinho, e aí o que você faz, meu irmão, para resolver a vida desse coitadinho, para ajudar esse coitadinho a se levantar? Não é só um carisma. Não é só carismático, mas Exatamente. uma ação prática. Então, é engraçado que eu falando sobre a teologia da libertação, que cobra uma praxe das pessoas,
do pensador, do político que se diz esquerda. Porque não dá para, vamos focar a esquerda. Porque falar de revolução, falar de mudança, falar de fazer levantar o operário, o proletariado, o pobre, você fala de esquerda, não dá, esquece a direita e vamos A focar. direita não troca essa ideia. Direita e esquerda. Se você começar a falar, eles te deixam falando sozinho, te É. demonizam, te mandam O prender, negócio deles é o lucro mandar e outras deixar, coisas. mandar borrachado e já era, não tem diálogo. Então nós temos que Eles são focar pró-capital, né? nessa fala Uhum. libertária, revolucionária. E olha que a igreja é dividida em vários campos. Inclusive tem uma ala de direita que brigou com a teologia da libertação. Feio, né? A conservadora. Muito feio. Aí depois, dentro da conservadora, abriu-se o leque para a linha Neopentecostal. neopentecostal, que são os carismáticos, Carismáticos, que é uma outra linha, né? que é outra linha. Dentro da conservadora tinha os modernistas, conservador, mas querendo coisa nova, mas nada de transformação. Sim. E tinha os conservadores que nada de coisas novas, só o conservadorismo Esses são mesmo. reformistas e os conservadores. Então, E os revolucionários, que eu queria que seja mais o... agora, aí havia o lado do revolucionário, dos libertários, né? Obviamente que tinha dentro dos libertários duas linhas. Tinha a linha libertária moderada e tinha a linha libertária radical no sentido da palavra de trabalhar o problema da raiz. Uhum. Há momentos em que você tem que descer o porrete. Eu penso assim, desce o sarrafo para mudar. Tem que ocupar as terras. É Por que empurrar mesmo, né? Por Empurrar a que tem que situação. tem que ocupar as terras? Porque se o pobre, o miserável, o sem terra, não ocupar uma terra, ele não vai conquistar uma terra. Não vai E ninguém vai dar de mão conquistar, beijada. né? Ninguém vai É. dar essa coisa de Tem que se impor, né? Tem que se impor, A entendeu? situação é essa, cara. Porque a situação é essa. E tem a hora, sim, tem que ser, tem que ir pra cima, tem que dar porrada, tem que abrir. Eu levei porrada até dizer chega. Porque foi esperar congresso. Eu corri de cachorro, Sério, cara? corri de polícia. Por quê? Porque nós estávamos ocupando o que o pessoal chama de vade de terra. Terras abandonadas e terras devolutas. Tem a terra abandonada e tem a terra devoluta. E tem a devoluta abandonada. Explica. A devoluta é a terra do Estado. Certo. Se é do Estado, ele pertence a quem? Ao povo. Ao povo. Cidadão. Ao cidadão, pertence a todos. A todos. Às vezes essa terra era mais difícil de ser conquistada do que a terra abandonada que era Justamente porque ela privada. pertence a todos. Entendeu? Porque pertence, não, sabe? Porque o governo dificultava É. a fazer a reforma agrária nessa terra. É. Tá abandonada? Abandonada. Ela- E Tem um tinha social. seu social. Porque, segundo a Constituição, a lei máxima, toda a terra tem que servir para o bem social. Para ser usada para... Extração mineral, né? Não. Aí no Ela máximo- não se fala em extração mineral, não. Plantio, Ela é muito clara. Ela tem que ser usada para o bem social. Ah, entendi. Para plantio, para as famílias trabalharem, Isso, criação. para as pessoas sem moradia, Subsistência. a subsistência. Subsistência. Entendeu? Uhum. Há uma brecha, os advogados da direita sempre dão um jeito de criar um subterfúgio, dizer que ela pode ser também para extração mineral. Não sei como é que eles conseguem isso, Consegue. mas conseguem. Aí entra a invasão e tal. Aí não, eles Então, vão negar que tem isso. royas para. Agora, é interessante que, Grilagem, baseado, invasão e extração ilegal. baseado em Gramsci e baseado em Paulo Freire, né, os dois estão em comum acordo de que é preciso
Os dois estão em sintonia. O Antônio Gramsci, ele fala do proletariado, do operário que precisa se libertar para conquistar o seu direito. Paulo Freire fala dos abandonados da terra, dos miseráveis, que precisam se levantar, se libertar para conquistar. Os excluídos, como ele... Os excluídos. Da cidadania. Por isso que ele escreve a pedagogia dos Excluídos. né? O Gramsci Então, era um filho de operários lá na Itália? O Gramsci... Não sei, não lembro. Eu sei que é lá na década de 20, Isso, é importante. na Itália A lá. pergunta é interessante porque quem foi Antônio Gramsci? Antônio Gramsci foi um dos clássicos da filosofia, tá? Ele é marxista, né? Então, um pensador de esquerda que... Então ele leu Marx, tudo. Não, ele Era muito estudioso. ele é formado, olha só, ele é formado em filósofo marxista, jornalista, crítico literário, linguista, historiador e político, e foi um político italiano, entendeu? Sim. Ele não escreveu nenhum livro, mas todos os seus apontamentos deram em nada mais, nada menos que 8 livros. O clássico dele é os escritos O cárcere, dos cárceres. quando ele estava preso ali. Exatamente. Foi um dos Caderno. principais. O principal livro dele é as memórias dos cárceres. Entendeu? São vários cadernos que ele escreve ali. São vários apontamentos, cadernos que ele escreveu, que resultaram em 8 célebres livros. Todos eles best-sellers. Sim. Ele foi um dos principais pensadores da esquerda na Europa e no mundo todo. E aonde entra Paulo Freire aí? Paulo Freire bebeu das fontes de Antônio Gramsci. O seu nome completo era Antônio Sebastião Francisco Gramsci, né? Conhecido como Gramsci. E aí ele era um catedrático, né? Que se dedicou ao estudo, à formação e tudo mais, para poder estar contribuindo para a transformação desse mundo que nós vivemos através dos seus estudos. Agora, interessante que no Gramsci é que ele nos chama, até hoje, ele é tão atual como na época em que ele nos chama a atenção para que a gente não fique parado no achar que nós já sabemos tudo, que nós, na verdade, não sabemos nada. E com outro detalhe, estudar para não ficar parado no já sei tudo. Na verdade, não sabemos nada. Esse é o seu mote de vida, né? Desde Sim, o começo, com né? certeza. Por isso que o Paulo Freire ele fala que o educador que fica parado, que não der continuidade nos seus estudos, preparação, isso é de Gramsci. Né? Você vê lá num dos textos de Paulo Freire, ele fala que nós temos que continuar estudando, nos preparando para... e o aluno, ele... É interessante. Gramsci fala, o mestre, ele se torna aluno, o aluno se torna um mestre. O que Paulo Freire fala? Que nós devemos aprender com os alunos e para que os alunos aprendam com a gente. Interessante, o educador precisa ser educado, né? Exatamente. Aprender a aprender sempre. Isso, vale a pena parar para ouvir os seus alunos. Porque como eles têm história de vida, né? Eles não são a tábula rasa, né? Não são. Vem trazendo É interessante, é importante a gente entender desenvolvimento. que a realidade e a história deles, o que eles sabem, nós não sabemos. Não sabemos, é verdade. Entendeu? Se a gente quer impor, é por isso que às vezes tem o conflito de gerações, né? Você Sim. quer impor aquilo que você sabe Isso, e para de impor ouvir o sua- que eles estão falando. É isso mesmo.
Você para de ouvir, aí tem o conflito. E o Gramsci foi uma pessoa bem sensível para entender a população, né? Sim. A cultura, né? A cultura, exatamente. Então, ele nos cobra, Paulo Freire. você lê Paulo Freire, não tem como você não se remeter a Antônio Gramsci. Você tem que aprender a aprender, você tem que se despojar do seu saber, do que você acha que você sabe, para aprender. Interessante, né? Muito interessante. E o Gramsci, ele foi líder do Partido Comunista Italiano, né? Foi líder, né? Seu líder. E mais do que isso, né? A gente tem que enaltecer ele, sim, sem modéstia nenhuma, de que ele foi um exponencial para um novo pensar, uma nova maneira de ver o mundo e uma esquerda legítima, onde você quer a transformação, uma transformação real das pessoas, que as pessoas tenham de fato vida digna. Vamos trazer uma assombração aí, eu sei que você não vai gostar, mas pra gente combater. Olavo de Carvalho tinha horror, tinha asco do Paulo Antônio Freire. Gramsci e Paulo Paulo Freire. Gramsci. Que ele dizia, agora ele não diz mais nada, né? Ele já foi calado. Não mas dizia nada e durante ainda hoje. A grila. Toda a orientação que ele deu à família Bolsonaro, ele foi uma espécie de Rasputin da família Bolsonaro, no sentido de que Antônio Gramsci é um perigo para a sociedade, para o Brasil. Antônio Gramsci está na Globo, Antônio Gramsci está em tudo quanto é lugar, fazendo a cabeça das pessoas, porque a cabeça do comunismo é ganhar pela cultura. E não é nada disso, né? Ele está vilipendiando tudo isso engraçado aí. que Olavo de Carvalho é um cara que sabe o que quer, Bobo ele não é, né? bobo ele não é analfabeto, muito pelo contrário. É um cara muito inteligente, só que assim, é um cara do mal para o mal. Cara, do mal para o mal. A filha dele fala isso, inclusive. A filha dele tem horror a ele. Só tem que ter. Porque se o pai dele não dizer a mesma coisa. Fez um casamento forçado, ele era um guru. Bom, diga aí. Vamos sentar a madeira nele. Porque esse cara, que diabo tenha, quando eu faleço alguém, a pessoa, mesmo que a gente não conheça, ou conheça, sabe que a pessoa não foi lá um bom ser humano, a gente ainda costuma dizer que Deus o tenha. Deus tem. Esse não, a gente diz com todas as letras, Porque que foi diabo intencional, o né? tenha. Né? Porque intencionalmente ele prepara o mal para o mal. Mal para o mal. Quem é mal tem que ser mais mal ainda. Você percebeu que nesses últimos anos, de 2018 para cá, houve uma permissibilidade da maldade? Houve. Uma virada mesmo. Não, as pessoas, pessoas que tinham um pouquinho de bondade, abandonaram sua bondade para pensar na maldade. Clamando pela violência, clamando pela tortura. Clamando, né? Clamando. Eu quero a tortura, eu quero a violência. Clamando para o mal. É isso mesmo. O gabinete do mal não é à toa. Não é a dona. Você vê, por exemplo, na sociedade, lá no Amazonas, as pessoas morrendo por falta de oxigênio, porque não tinha oxigênio, e tendo verba para isso. E estatística, sabendo o que ia acontecer, né? Sabendo o que ia acontecer se as pessoas tivessem que morrer? Foda-se, que morram. Se vira. Paralelo a isso, na permissibilidade da maldade, filha das putas, pintando bujões e vendendo com bujões de oxigênio. É. Vocês viram isso? Nossa, Nossa, isso foi assim. fraudando. Você fica assim. Peraí. Superfaturamento de respiradores. Não, vendendo caro, um bujão que não é. Não Não vamos nem entrar não vamos nisso. nem entrar nessa questão aí. Cara, mas se você tem uma sociedade que Você pensa. Até Imagina, suspirando. tem alguém que precisa de oxigênio, sem oxigênio ele vai morrer. Aí o filho da puta lá, de um bolsonarista lá,
pinta o bujão de verde e vem indicado como um bujão de oxigênio para uma pessoa que está precisando de oxigênio, sabendo que ali não era oxigênio. Cara, mas Caramba. você tem uma sociedade que você precisa tirar uma selfie da pessoa que está aplicando a vacina em você, porque você já é não um confia indício. mais nela, porque você já tem casos de Exatamente. gente que não aplicou nada. Agora, Não, você vê? Você Você vê entende? aquela enfermeira tendo um Então. suporte de médicos vendendo a superfaturamento. Isso, num grupo né? fechado. Um grupo fechado e não era nada também. Nossa, vamos analisar. parece coisa de filme, Então, de gibi. Você sabe, é umas coisas loucas. Vamos desconstruir isso aí, então. Uma coisa da sociedade que você vê. É. Que acontece que tá... Não, como é que pode? Mas o Bolsonaro não diz que ele é religioso, que ele é evangélico, qualquer coisa. Aonde está o evangelho nisso aí? Aonde Não. Jesus pregou isso? Para começar. Não, como Armas, é que- Jesus pregou alguma vez? Armas? Detalhe, não vamos nem entrar nessa radicalidade da maldade que ele prega. Vamos falar do mínimo. Será que as pessoas não leem jornal, não assistem TV, não vê notícia e vê o que estão fazendo de maldade e ele apoia? Eu creio que não conseguem entender, né? Não sei. Ou não querem entender, Ou não querem. ou são maus, As igual pessoas não são maus. pastores. Ou eles Mas estão essas pessoas sendo não... Ela não achou só um expoente que elas podiam Não, e o mostrar o mal pior delas. disso, Porque eu acho que esse mal estava escondido. Mas eu nessas acho que elas pessoas. acham que. Eu acho que Não, elas não, creem que elas estão ela- fazendo bem. Não, elas não estão fazendo bem. Elas sabem que estão fazendo mal. Será? Eu falo assim, elas têm esse mal, mas elas não tinham expoente. Então você não pode falar que é mal se você não tiver Félix. expoente. Se você tem expoente, eu falo, opa, ó, eu tô Tem nesse alguém cara que que me você, autoriza, né? Você Mas, não tá... ô, Félix, você não acha isso? Que as pessoas são mal. pela experiência que Eu eu creio que tive, inclusive esse ano, É. dando aula no ensino médio, eu vou ficar com as duas falas. Tá. Dos maus Eu creio que a E pessoa acha dos- que está fazendo bem. e É. dos que não estão enxergando o mal. As duas Porque, coisas. usar as duas coisas, porque eu lidei com alunos e alunas que são bolsonaristas roxos, radicais, defendem o Bolsonaro, mas você está vendo que isso não sei o que, nossa, que é verdade, isso, defende, assim, você está vendo que, você viu que o Bolsonaro, não, mas, Não tô e a deixando o homem esquerda, trabalhar, e a esquerda, e o Lula, isso, e o Lula, aquilo, sabe, não estou deixando ele trabalhar, não estou deixando... Não estão deixando o homem trabalhar. Nossa, é absurdo. É absurdo. Então não consegue enxergar ou não quer enxergar. Sabe? Porque alunas, assim, você vê que é uma aluna, assim, tem um bom coração, mas assim, não sei se é ingenuidade ou Tudo bem. burrice. E quando é o Sabe? pessoal da sua própria classe? Mas quando é professor, eu acho que não sei, cara, eu fico que E aí? muita maldade. Aí, Eu debati. aí você vai do meu lado, é uma eu maldade debati mesmo, né? e com uma. Porque ele sabe. Eu tenho uma amiga que É os dois lados. Mas na cabeça dele ele tá eu fiz fazendo algo bom. amizade com uma professora o Os ano apoiadores passado. do Brasil Eu não também são conhecia. trabalhando, Por isso que eu acho. Eu não conhecia a professora e parece que a gente se conhece há 1000 anos. Entendeu? E ela é uma pessoa assim, em cima do muro, não sei e tal. Então a gente vem conversando, debatendo e tal. E ela consegue enxergar as coisas. Pensando, ela não é Bolsonaro. Ela não é de esquerda. Mas ela sabe que Bolsonaro não. Porque ela não tem uma formação como nós tivemos. Ela é de língua, de português. Mas não teve uma formação sociopolítica como nós tivemos. Ou não teve sei lá. Assim, Né? assim, ela tem consciência de que, pelo menos, Bolsonaro não. Consciência de classe ela tem. Consciência de classe, ela Então, mas ela tem pirona consciência, é um muito. professor. Ela tem a consciência do consumo. Será? Em que nível, né? Existem várias Você não consciências. pode... várias camadas. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é não querer cobrar das pessoas que elas não tiveram. Tá certo. E elas não tiveram... Assim, ela foi forjada na porrada. É verdade, você tem razão. Não tiveram condições de... Assim, tiveram formação acadêmica, sim. Mas aquela formação acadêmica
que não deu a ela a possibilidade Não deu a de ser possibilidade. Não é mais garantia crítica, de que- mais... A gente não Infelizmente sabe não o que ela tem. viveu também, Nós né, temos preocupações muita... dela. Passar Agora, pela universidade não é pelo garantia de fa- você ser crítico. Exatamente. É, é garantia. Não interessa qual seja a área. Você pode ser até doutor. É, pô, É, nós é, estamos conhecemos professores de filosofia, sociologia, história aí, que... É lógico que a gente Deus, exige mais dessas pessoas do que de um estudante que Sim. tá, exatamente. né, Ter passado por a gente vários tem processos. uma tolerância menor com essas pessoas do que com o estudante. Com certeza. Tem que responsabilizar mais quem está na universidade, né? Quem já fez, então, você tem que responsabilizar Agora- mais, né? Agora, Não, mas é isso que eu entendo que você está falando. São camadas mesmo de na consciência. minha época, eu aprendi a ser mais crítico graças a colegas que já estavam fazendo faculdade, estavam na USP e já traziam USP algumas questões, questionamentos para a gente. Interessante que eles não impuseram nada para mim, para nós na época. Só colocaram uma coisa diferente que, opa, peraí, como é que é mesmo? E aí? Não, mas assim, não tem pessoas que têm aquele... Porque que eu elas já têm conheci- aquele questionamento interno dela mesma? Como humana, como eu não sei. pessoa. Não, como não pessoa, sei. assim... Não, eu porque, não ó, cheguei a pensar nisso. Porque eu sempre me questionei, eu sempre tive isso comigo, cara. Eu nunca consegui, até me atrapalha um pouco, principalmente em religião, algumas outras coisas, porque, cara, eu vou até a página 8, mas depois eu começo a questionar. Pô, é isso mesmo, tal, e isso eu sempre, até me atrapalha em certos Sim. momentos, né? Uhum. Mas eu sempre estou questionando, cara. E às vezes eu vejo que, às vezes a gente tem uma exigência que as pessoas deveriam ser assim, não são, né? A gente... É que Sim. existe uma. E eu sempre fui assim, com religião, acho que eu nunca consegui seguir Há um tempo uma, atrás, justamente ô, por causa disso. Félix. Eu sempre estou questionando. Há um tempo atrás, É. eu era bem assim, moça. Eu sou assim. Eu era assim. Eu sou comigo mesmo assim. Porém, eu procuro entender um pouco o outro. Tem. Porque A gente tem. o ser humano é uma incógnita. É. Ele está sempre em evolução. Eu acredito que o Leonardo possa assim vir mudar. Porque ele tem uns deslizes de vez em quando com centro-esquerda. Porém, ele Ele tende, né? Ele tende tende. sempre Com a vara, né? Que mais pesada achar, que o ar. achar que um Não bandeirante. volta, nem volta. Nem volta. O vento pende pra lá. É, o meio de pra lá, mas ele volta. Achar que um bandeirante que saía Interessante, né, cara? para as florestas, para as matas, caçar índio e negros fugidos da escravidão. Ele fez a sua parte Parte na história, social. ele fez sua parte Fez, né? social, ele Pra coroa. colaborou com a história do O status quo Brasil que temos aqui. positivamente. Mas é. Mano, a vontade que eu tenho, primeiramente, é dar um murro na boca dele. Então, mas Entendi. você tirar isso de quem aprendeu Mas ao longo do eu- tempo seria assim, a gente está numa fase de reconstrução. Eu queria voltar pro dessa Gramsci ideia já. toda. Né? A gente está em Deixa fase eu de entender. reconstrução dessa ideia toda. Tem pessoas que já pegam logo, tem pessoas que demoram mais para tirar Sim. para fazer essa reconstrução, né? Então é isso também, de certa Sim. forma, né? De uma certa forma tem esse. Tem pessoas que Sim. elas entendem É que- logo e vai lá Queria no colocar Gramsci. que o ser humano ele não é uma. O ser humano é tão complexo que ele não pode se explicar sozinho, né? Ele é a soma de algumas decisões que ele tem, mais a situação que ele vive com outras pessoas. Por isso que ninguém nasce tendente a ser crítico ou não. Depende muito do caminho. E como você falou, o caminho tá sempre mudando, né? Você acabou de expor o seu caminho de vida aqui. E seu que- caminho que- leva ao que é, você é, né? Que te de certo explica sentido. o que você está vestindo agora. O vermelho, Che Guevara aqui. Parece que tudo, as configurações que levaram o teu caminho, que não foram assim, né, predestinadas somente, né? Mas eu queria colocar essa questão que o Gramsci põe, que é o papel dos intelectuais. Você está falando aí, muito importante, né? Para o Gramsci ele tinha uma atenção especial para os formadores, né, de opinião. Sim. E aonde nós erramos, da esquerda para o mundo, está dando essa virada tão forte para a direita. Ou erramos ou não, o que Você acontece? apontou uma coisa muito interessante anteriormente, não sei se nesse momento aqui, ou quando a gente precisou ir ao banheiro, que
a esquerda parou, a esquerda ficou travada. E eu concluí com você que a esquerda ficou no vem, vamos embora, aqui esperando isso para ver. A esquerda parou no, no- na frase do cantor, do nosso ilustre Geraldo Vandré, né? Caminhando e cantando, Só um ganchinho. seguindo as canções. É. Ela parou. Só um ganchinho. Ele vem, a gente já é uma tese dele. E aí eu já coloco que já está em cima disso. E a gente já fez essa Eu abraço, eu abraço até. Que ele tem essa tese. Ele fala, a esquerda morreu? Não Dito morreu. isso? Não morreu. Não. Ela, continua. graças a Deus, ela tá brigando, tem muita gente brigando, querendo se levantar. Ela ainda está muito ainda sem expressão, porque parou um pouquinho no tempo. Abriu a guarda, né? Abriu a guarda, Uma coisa estagnou. Não sei se se foi. Ela não esperava uma avalanche, uma preponderância do neoliberalismo. Onde ela pecou? Sabe? E vem forte, né? E bem Eu organizado. não ela- sei. Ela tava falando pecou desse no pecado. momento em que ela parou. Ela esqueceu do Gramsci. Porque o Gramsci, ele fala muito categoricamente, e o Paulo Freire, ele comunga com as ideias do Antônio Gramsci, de que nós não podemos parar nunca no que achamos que já sabemos. Não tem situação cômoda, né? Não existe como situação cômoda. É como diz uma... Quem é que fala? Tem alguém que... Eu esqueci agora quem é que fala. A gente não pode parar nunca, porque a direita está sempre trabalhando para nos destruir, para dominar, para acabar com as pessoas. E a gente não pode descansar por conta disso. Por quê? Porque nós temos que pensar que nós temos que caminhar sempre. Caminhar com firmeza, com dureza, sem perder a ternura. Como dizia o Che Guevara. A gente tem que ir mantendo essa ternura, curtir a arte, curtir a beleza, mas continuar firme. E continuar firme, duro, é continuar estudando, é continuar combatendo, é continuar filosofando, é continuar olhando a realidade como ela é e combatendo essa realidade podre, imunda, que vira e mexe, ela aparece aí. E assim, tipo assim, veio o Bolsonaro, a gente parou. E quando a gente parou, aí ó, levanta. Por isso que ele veio, né? Por isso que ele veio, porque a esquerda parou. Veio todo Entendeu? aquele ruralismo, veio. Não, os e aí, militares, veio tudo as junto. pessoas assim, elas tinham obrigação de ser boas. Então, tinham que provar que eram bons e tinham que caminhar na bondade, embora fossem maus. Veio alguém que disse, não, para com essa coisa de bondade, para com essa coisa Mostra de... o seu lado. Não, mostra o que você é mesmo, vamos pra cima, vamos passar a boiada, como disse o filho da puta lá do Foi eleito, não foi? ministro foi eleito. Foi eleito agora. Infelizmente, Inclusive o filho da Moro e a puta esposa dele. Esqueci o nome dele, foi foi eleito. eleito. Não, a Essa bancada podridão, eles estão aí bolsonarica- com Esqueci o nome tudo. dele. Eles Foi não com O essa... Salles. Salles. O Salles, Salles. É o exatamente. traficante de madeira. É. O traficante de madeira. traficante de madeira. Ministro do Meio Ambiente, traficante de madeira. Puta que pariu, Foi mano. eleito, velho. Caralho. E a Damares também foi. A ministra da família, que fala que foi. os meninos têm que usar azul e as meninas cor-de-rosa. Nossa. E que Então- como é que chama? A turma da Mônica ensina sexo para as crianças. Eles andaram levando umas bordoadas, umas pancadas, mas eles não caíram. Eles estão ainda aí. Você acha que eles vão sair fácil dessa? Não vão sair fácil, Pelo número de votos. não vão Você vê que não. entregar esse osso tão fácil, entendeu? Vão entregar, mas todo ele estraçalhado, esse osso chamado Brasil. Tem muita gente com eles.
Tem muita grana aí, né? É Envolvida. só você ver o balanço da seleção, você vê que tem muita gente bonita. Tem muito lobo Tem. querendo morder esse osso. Tem. Mordendo e querendo morder mais ainda. Agora, do lado, vamos pensar pela filosofia. Do lado deles, eles estão achando que estão fazendo algo bom. Você não acha? Hitler Não. também fazia. Na cabeça deles. Mas Hitler também achava Ou que você fazia. acha que eles estão falando, O não, nós sem- vamos ferrar com todo Os mundo? sem noção, os sem consciência, Acho que é bom. acham que é bom, eles Mas querem o os melhor. os com Mas noção, eles não. mesmo Eles não. Acho que Não. Eles sabem que Eles tem sabem. uma cúpula Eles que querem vai se ganhar, beneficiar. não, eles querem dar um jeito de ganhar a todo custo, se enriquecer a todo custo. E quem atrapalha eles nisso precisa ser eliminado. Uhum. Entendeu? Então, e aí eles usam de subterfúgio para enganar as pessoas, ganhar esses sem noção, esses sem consciência. Entendeu? Uhum. Como uma aluna minha, ela é evangélica, ingênua de tudo, ingênua, que diz que a esquerda quer dar um jeito sempre de como é que ela falava? De denigrir a imagem do Bolsonaro. Do Bozo. Tudo que ele faz, que está ali, está escancarado para ela, ela não consegue enxergar, não consegue ver. É a esquerda que está fazendo. Ele que se denigra, que se suja, que faz merda atrás de merda. E a esquerda é que está dando jeito de sujar o nome dele. É bom ali. Então, como Gramsci se foi, Infelizmente, Gramsci se foi, mas ele deixou as orientações. Qual seria o papel dos intelectuais hoje? Dos intelectuais orgânicos. A gente precisa ter uma orientação para agir. Não, primeira coisa que eu queria, desculpa se, com toda a humildade, dizer para você que ele não se foi. Uhum. Está aqui. Mas Segunda coisa, o intelectual orgânico, ele tem consciência disso, a gente tem sempre que retomar isso. Nós temos que nos retomar isso, que a gente não pode ficar parado. A gente tem que ter uma concepção de luta, ter uma ideia de luta e que a gente precisa estar associado a essa luta. Uhum. Sempre respirar essa luta. E que luta seria essa? De estar sempre estudando, aprendendo e aprendendo. Entendeu? Que a gente não pode pensar que as coisas serão fáceis pra gente. Nada é fácil pra gente. Quando eu falo isso pensando na Dona Maria, no seu Zé, no seu Antônio, na Dona Antônia, entendeu? Pensando no meu filho, que ele já tem, graças a Deus, já tem um pouco de consciência. Eu venho trabalhando constantemente para isso. O meu neto já tem consciência, minha filha não tinha consciência, graças a Deus, já sabe que Bolsonaro não é. Ela tem consciência, eu fiz ela enxergar que quando antes do Bolsonaro a gente comia carne, a gente comia bem, que agora a gente não come nada, que a gente passa fome. A gente que eu falo, nosso povo, né? Né? O povo como um todo passa fome. Uhum. Os alunos vão para a escola para comer. É isso. Alunos do ensino médio. Para se alimentar. Não estou falando de fundamental. Não, ensino médio, não ensino médio. Entendeu? É, Eles vão para comer comida na escola, eles passam fome em casa. Entendeu? E na época do Lula não tinha isso. Uhum. Tinha, eu acho que teve pobreza, miséria, fome. O Brasilzão todo sempre teve. Isso é estrutural, né? Isso é estrutural. Mas o povo tinha condições. É menos ou mais, né? O povo tinha condições de comer comida, tinha comida à mesa. Podia ter, o pobre tinha plano de saúde, o pobre, bem ou mal, comprava um carrinho, velho ou novo, tinha um carrinho. O pobre podia andar Moradores de rua avião. aumentaram muito, né? Agora, explodiu o número de pessoas nas ruas, gente passando fome, gente, sabe? Então, Só comparar, né? é só comparar. Entendeu? Então, quando a gente fala disso, a gente tem que estar sempre aprendendo a aprender sempre.
para sempre pensar que a gente precisa melhorar sempre, mudar esse mundo para melhor, para essas pessoas, para todos. Entendeu? E a união dos trabalhadores, a união dessas pessoas que têm essa visão. Eu sinto que nós estamos muito pulverizados, eu não sei. Tá muito cada um pro seu lugar. Sabe por quê? Acho que a gente precisa se unir mais, Eu concordo com você. conversar mais juntos. Isso acontece por... infelizmente, nós estamos vivendo num mundo capital, neoliberal. Quando lá atrás, o cara nem era religioso, nada. Ele sempre teve uma visão e escreveu... como é que é o nome dele? Ele escreveu sobre o neoliberalismo e ele é um coreano, é um brasileiro filho de coreanos. O nome dele ficou muito famoso, tanto no mundo político quanto no mundo religioso, porque ele escreveu exatamente o que estava acontecendo e o que vinha acontecer e o que está acontecendo. Sobre a questão do neoliberal. O neoliberalismo está pegando nós pelo econômico e vai pegar ainda mais pelo econômico e vai fazer quem é de direito, quem é de esquerda pelo econômico. Pelo econômico. Isso aqui tem um custo. E o É um filho de coreano. Estarmos filho de coreano. Jung Mo-sung, não lembro, cara. Jung Mo-sung. Jung Mo-sung. Jung Mo-sung. Jung Mo-sung. Jung Mo-sung. Foi muito famoso. Eu fui numa palestra dele. Jung Nossa, Mo-sung. eu fiz um curso com ele. Exatamente. Acertei, hein, cara. Jung Mo-sung. Nossa, cara. A gente bebia na época o Jung Mo-sung para entender aquilo que era novo para a época. E isso falava de exportação e importação, mais de importação do que de exportação, de tudo que é novo, a internet surgindo, a internet para cá, a internet para Sim, então lá. no começo ali da década de 90. Não, final de 90 e Final começo de de 90. 2000. E aí a gente entendia que estava entendendo que nesse novo mundo, parecia que a gente estava caindo... Ele estava ali numa prenunciando, né? Prenunciando e anunciando. E veio, hein? Né? E veio com tudo como ele disse. Sem tirar uma vírgula, um pontinho, que o neoliberalismo ia arregaçar com a esquerda. E arregaçou. Aí pulverizou. E aí, como nós estávamos refletindo agora há pouco, ficamos Cochilamos, né? a gente cochilou no Caminhando e Cantando e Seguindo as Canções, né? E a direita se fortaleceu. não vimos o bonde andar, né? Como diz o Chico Buarque, em uma das suas célebres letras, né, e música, né? A gente ficou vendo a banda passar. Você acha que, sei lá, uma hipótese, o Lula ganhando, você acha que dá para começar a fazer essa bilheteria? Dá. Não vai ser fácil. Vai ser mais difícil que a sua primeira gestão. Até porque a direita já o conhece muito bem. E vão saber... você vê que a esquerda está fortalecida no Planalto? Está. Só que a direita está muito mais. Está muito mais. Muito mais. Até no mundo, né? A gente vê a base dessas eleições, Então, que foi, né, o apoio. Né? Então, a escalonada será muito mais difícil. É uma onda mais mundial. pesada. A Itália vai viver um bolsonarismo agora. Com uma... Não. Fascista, Já estava. fascismo. Não, vai ser o Bolsonarismo, bolsonarismo radical. É o neofascismo lá. É o neofascismo. Com direito a quem? Como é que chama? Berlusconi. Junto. Com direito a Berlusconi, Novamente, porque o Berlusconi é parente daquela... com direito a Berlusconi novamente. Olha só, hein? E ele vai estar no governo também? Ele vai entrar como parente, ele vai entrar como influencer. Não, ele vai. Não, ele vai ter cargo. Ele vai ser um ministro, um carguinho, ele vai ter. Ou seja, né, aquele influencer que comanda o país. Tem uma amiga italiana que falou, cara, nós estamos entrando na onda direita agora. Nos ajude. Gente, por favor, nós vamos pedir socorro para o Brasil. Vamos lá. O Brasil pedia socorro, a esquerda pedia socorro para fora. Agora eles vão pedir socorro para nós. A Ucrânia está vivendo lá com o Putin e o mundo ainda... A Ucrânia
ela é fascista. Ela é fascista. Ela é fascista. Aquele filho da puta Do lá- Zelensky Não, lá. Ô, exatamente. Olha, a gente, Meu. lógico que nenhuma guerra é bem-vinda. Sim. Mas aquele filho da puta, ele é fascista. eu falei já um monte de vezes aqui nesse podcast meu. Você pode não gostar do Putin e tal, mas ele não está totalmente errado, não, gente. E a Ucrânia não é isso que todo mundo tenta passar. Esse coitadinho. Esse cordeiro, né? Esse cordeirinho, não. O ruim de tudo gente. isso é que os trabalhadores morrem no meio de tudo isso, né? Não é. Sim. Mas não é isso que Pois está é. sendo Só é a briga pintado, das gente. elites, né? É. Na briga das elites, os Não, trabalhadores é todos assim, morrem. É, né? mas não é bem assim como. Não, o povo ucraniano foi educado a ser separatista. É. A ser, tanto que quando iniciou-se a guerra, no início da guerra, os refugiados sofriam preconceitos e racismo, principalmente com os negros que estavam se refugiando da guerra. E o pessoal da própria Estavam Crimeia, que eles sofrendo. são da maioria russa, eles já sofriam ali vivendo na Ucrânia, quando o Putin anexou a Crimeia. Antes. Então já tinha uma perseguição do povo ucraniano mesmo. Isso é um... Por isso que a Rússia foi lá e pegou a Não, eles Crimeia. aproveitaram. Eles aproveitaram, né? Mas já Mas tem eu- um... Eles já queriam. É, a já Ucrânia, tavam a já Ucrânia- queriam. é, a Então, Ucrânia- a Ucrânia não é esse cordeiro todo. Não é. Não. É um problema geopolítico que eles vão ter que resolver entre eles. vão ter que resolver Que a gente entende o que está acontecendo lá. Na visão comunista, na minha visão marxista, essa é a briga das elites. Dos trabalhadores, não. Nem do lado da Rússia, nem do lado da Ucrânia. Essa é briga de Concordo, elite. exatamente. Isso. É briga de cachorro grande É, dos e outros. quem É. se ferra são os trabalhadores. É, Tanto de lá exatamente. como de cá. Vamos Sim. lá? Vamos lá? Esse é Assim, outro capítulo, né? Mas você viu como roda passa aqui? Maravilhoso, Já tá quase hein? 6 horas, cara. Eu estou preocupado com o horário, que eu tenho. Vamos para as considerações finais. É que Olha. o pessoal vem aqui e fala assim, pô, eu acho que eu não tenho assunto pra tanto, mas a gente conversa aqui, você vê que Cara, tem pra a gente não Nossa. consegue falar de tudo, Não, velho. é tipo assim, Passou um tem filme aqui. muita coisa pra te falar, a muita gente não coisa. consegue, Eu não cara. falei metade do Não, grande. ele fez uma bola aqui Eu gigante, tenho, pessoal. Mas, eu ó, nem tenho tempo pra falar tudo Cara, isso, mas mas você mas vê é aqui, assim, vamos pra essa é a mim foi intenção. importante A intenção é essa, que seja uma conversa. Próximo um convite. bate-papo. E a gente vai Eu trazer- tava você veio todo preocupado. eu vim Vamos preocupado, trazer assim, você de novo, eu irmão. vim É. com uma outra visão, que eu ia Não, fazer um debate, fazer uma tese do Gramsci. Não, foi um bate-papo gostoso. Porque a Foi primeira lindo. pessoa que as Foi. pessoas querem saber é que a gente está trazendo. Então o cara fala, você falou. Mas tem uma Só segunda que, rodada, né? fala aí. E a gente sempre faz uma segunda rodada. A segunda rodada que não aconteceu ainda a Deixa eu mais pessoa aqui específico. trazer uma leitura específica. ou alguma coisa que ela quer. Sim. Então já Aí veio sim. Paulo Freire, então a próxima veio, já Gramsci, veio Paulo pode ser Freire, Gramsci, já veio Foucault, e você gostaria de trazer o quê? A gente já sabe. Já Na sabe. próxima, você gostaria de trazer uma leitura pra gente, linkar, ancorar um debate? Vamos fazer Isso. assim, vamos. Quem É, seria o pensador ou a Gramsci, pensadora? eu vou me preparar Isso, aí sim. aí sim. para... Vai ser só É o isso. podcast Assim, outro leitura. Gramsci, voltar a falar dele, a gente vai voltar a falar de coisa que a gente já discutiu. Então, sempre Vai ter que- novidade do quer dizer, Gramsci? Tem é. novidade do Gramsci, com certeza. É. Um novo pensador já brasileiro que eu gostaria de trabalhar, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dele. Ai, caramba. Ai, me fugiu, porque eu estava vindo para cá já pensando nisso, porque eu tenho que preparar um novo... apresentar uma nova... Uma nova linha de... Fazer no nosso encontro de humanas, né? Grupo de humanas, que são dois pensadores. É assim também. Tá. Você tem a liberdade de apresentar, Isso. de falar o que você quiser. Isso. E não precisa ser algum pensador, não precisa ser. Mas eu quero trazer eu quero me preparar novamente e me apresentar ai, caramba. É um cara de esquerda. Pondé, Não, já falecido, já. já falecido? Já. É da filosofia? É da filosofia e da literatura. Da literatura? Ele é da filosofia e da literatura.
Olha, eu não vou lembrar agora. É, me mas fugiu, a gente vê, a gente acerta. Não vou lembrar. Antônio Cândido não, né? Não. Um nome meio italianado, meio... Norberto Bobbio. Bom, qualquer coisa. Você a gente- quase me falou o nome dele. Você quase falou o nome. Domênico Não, Lussurdo. não. Se ele fugiu, não tem problema. Mas- Fugiu. Não, Mas eu vou então, lembrar, eu vou anotar, Isso. eu vou me aprofundar. Tá. Porque, E- Brecht. Então, mas Bertoldo Brecht. Bertoldo Brecht? Bertoldo Brecht. Ah, Bertoldo Brecht. você trouxe Ele é alto nível aí. É um Bertoldo. brasileiro de esquerda que eu já tive uma leitura dele, eu quero. Foi um pincelar dele que eu tive, né? Então eu quero pesquisar sobre ele, até para mim mesmo. beleza, a gente faz isso, a gente vê. Tá jóia. Mas você viu que é uma conversa, né? A gente não É faz uma bate-papo, pauta, não é é, bate-papo. não é vir. Né? Nossa, adorei, gostei. E a gente fala, a gente quer Porque saber uma pessoa, a vida não é da pessoa. vir Não é uma entrevista, destrinchar não. uma tese, Não, não. Eu vim com essa mentalidade. É, assim mas você que- viu que a gente vai soltando, vai perguntando, Foi. eu vou dando palpite, Tô ele vai puxando uma falando, linha a da gente sua vai pondo o vida, nosso da sua raciocínio história. também. Junto disso, as coisas que É, vocês é isso, gente, é isso. é uma No final, a conversa. gente acaba fazendo 2 horas brincando. Cara, você não sente, cara. Ali foi Foi mais de 2 horas, Ali foi né? para 3 horas já. Chegamos aqui 10 horas, 10h15, 10h20 a gente começou. 3 horas, 3 horas. Já são 1h15, 3 horas. 1h16. 3 horas e pouco já. Você viu? Mas Olha, é isso, você gostou? Muito obrigado pelo convite. Ficou alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria Não, de não, falar assim, aqui? tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas o tempo já não dá mais. E aí eu você tô com a vai ter outra bexiga assim. oportunidade. E vai ter outra oportunidade. A gente Não, vai... eu gosto- Vamos ver se a gente reúne com o professor Juliano, a gente faz um... Vamos ver se o Juliano vem Juliano também. vem, Vamos fazer uma conversa Sim. legal. Eu vou, assim, Bate-bola aí. eu vou fazer uma leitura do Bertoldo Brecht Isso, a gente Né? põe aí. conversa, e a gente discutir, fazer um bate-papo nas nossas vidas e o que o Bertoldo Brecht tem a nos contribuir. Porque você vê que a gente foi da sua vida, política, filosofia, e ainda nem falamos que esse cara é corintiano, então a gente não quis falar. Essa parte a gente não quis falar. Tá? Ó, A gente hoje eu não vou tá lá falou de esporte, na tá? arena. Essa parte nós Eu pulamos, sei que tá? é uma- Meio de assim, propósito, tá? Mas eu é tenho- isso. Eu tenho que dizer que Cara, é uma obrigado coisa. pela participação, Eu que tá? Você diga, sabe eu que agradeço, tá? Obrigado. Tá? Valeu. Foi um prazer conhecer você, foi muito bom. Prazer foi E a meu. gente vai... E a gente vai se conhecendo mais. a gente vai conhecendo. Né? Infelizmente, ir na Arena Corinthians assistir um jogo, A gente nem tocou na parte de esporte. infelizmente, não é para qualquer um. A gente prefere... Digamos assim, assim, eu estou me presenteando ir ao estádio hoje, ver o Corinthians Com com meu filho e neto? o meu neto. Aí. Por isso, assistir por Corinthians, isso. e me faz lembrar muitos corintianos célebres que fizeram isso. Tendo essa consciência de que não é para qualquer um, mas a gente merece também, né? Bacana, gente. Obrigado É isso, a tá? todos e a todas. É isso. Mais um. Essa Tá de semana quem vai boa. estar lá no domingo? Vai estar Essa semana? o André? Aonde? Vai lançar qual domingo? O André, ali, vai ver, né? Newton. Newton, né? Continua do Newton. Gente, Newton, E segunda parte, vai estar lá no Segunda domingão, parte. tá? E depois É isso. o Eli. Depois o Eli, tá bom? É isso, gente. Obrigado Obrigado. mais uma vez. Grande Foi beijo, um grande prazer, abraço. Muito gostei. obrigado. É E eu isso. pretendo voltar. Tá, e vai É ser. isso. Valeu. Tchau, tchau. Foi. Gostou, Eli? Gostei. Vai lá no banheiro. Ed Roll Podcast.